Oi, pessoal. Câmara Aberta de hoje fala sobre redes sociais. É cada vez mais comum pessoas de todas as idades aderirem ao Facebook, ou Twitter, Instagram. O espaço também é aproveitado por empresas, que com ideias criativas conseguem se aproximar do consumidor. Mas também há excessos, erros e maneiras equivocadas no uso dessas redes, o que pode até ser perigoso. O programa de hoje discute esse assunto. Aqui com a gente é a professora de comunicação Cândida Nobre. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Professora Cândida também, muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vinda. Eu é que agradeço o convite. Professora, quando a gente fala de redes sociais, se tornou hoje em dia quase um documento. Eu tenho identidade, CPF, CNH e Facebook. Tem uma necessidade, todo mundo tem? Hoje, praticamente todas as nossas práticas sociais, elas também acontecem nas redes sociais. Então, estar ausente desse espaço é, sim, quase como a gente está ausente de algumas condições do nosso cotidiano mesmo. Então, as pessoas marcam encontros pelas redes sociais, as pessoas sabem dos aniversários dos amigos nesses espaços. Então, você realmente precisa estar presente ali para que uma parte da sua vida ela aconteça de alguma forma. Usa-se para trabalho também, conseguir uma informação, conseguir um contato. Às vezes é mais prático até do que o telefone, está todo mundo online ali no Facebook. Exato. O que a gente tem assim estudado, pesquisado e compreendido hoje é que as redes sociais elas fazem parte da nossa vida. Assim como antes o telefone tornou-se parte da nossa vida, o correio, né, desculpa, a carta, é uma coisa tão antiga que a gente não fala mais, né? Verdade. A carta também, né? Então, são meios de comunicação que, de alguma forma, facilitam o nosso cotidiano e as nossas relações interpessoais, sejam voltadas ao trabalho, ao lazer, em contato com as pessoas mais distantes. Então, acabou sendo um espaço onde as relações sociais, elas acontecem, só que acontecem de uma forma bastante rápida. E é exatamente por isso que ela se torna muito mais prática, algumas vezes, para a gente pensar trabalho, para encontrar emprego, para se posicionar como um bom profissional e assim por diante. A senhora falou, você, aliás, é muito jovem para chamar de senhora, falou sobre essa questão de procurar emprego. Eu já li reportagens de que algumas empresas dão uma olhada nos perfis nas redes sociais daqueles candidatos à vaga. Isso pode acontecer de fato? Tem empresas que estão de olho nisso? Acontece sim. Eu inclusive, faço isso. Eu sou coordenadora de uma pós-graduação e, de maneira geral, para eu encontrar determinados professores, eu vou naturalmente nas redes sociais deles e também vou nas redes sociais específicas relacionadas ao trabalho. O LinkedIn, por exemplo, é um bom espaço para a gente procurar essas pessoas. A partir de lá, a gente vê se ela tem uma produção na área, se tem um blog, o que é que ela está falando no blog dela. Será que é uma pessoa que tem um perfil interessante, um perfil relevante? Será que é aquela pessoa que sempre está reclamando do trabalho dela? Ou é uma pessoa que tem uma mente mais proativa? A gente acaba analisando isso sim, e as empresas têm utilizado essa estratégia para poder tentar entender, né, o pessoal do RH e tudo, para tentar entender se aquela pessoa se encaixaria no perfil da empresa, que a empresa procura. Quer dizer, precisa ter um cuidado aí, se está postando foto demais só de balada, só de bebedeira, alguma coisa assim, pode acabar influenciando negativamente, né? Com certeza. Infelizmente, assim, para algumas pessoas, a gente tem um pensamento inicial das redes sociais muito voltado ao entretenimento e ao lazer. E a gente acaba utilizando dessa forma, muitas vezes, com mais frequência. Só que é como se a nossa vida, né, aquela parte que eu termino o meu trabalho, vou para casa, ela permanece na rede social. A gente tem todas as nossas esferas da vida naquele espaço, diferente de antigamente, onde eu, sei lá, terminava o meu trabalho e eu ia para casa, já era um outro momento da minha vida, com um outro círculo de amigos, de pessoas das quais eu me sentia mais à vontade. E agora a gente precisa ter mais cuidado com isso. O que a gente aconselha, de maneira geral, é que se você utiliza o Facebook como uma ferramenta de amizade, lazer e tudo, e você precisa, por alguma razão, ter algumas pessoas do seu trabalho naquele espaço, que você faça os filtros. É possível você separar
as postagens para grupos específicos de pessoas, para você não cometer algumas gafes que talvez sejam inadequadas. Está postando sempre festa na véspera de um trabalho importante, por exemplo. Isso pode soar extremamente negativo para a empresa. Então, a gente pode fazer alguns filtros para que esse tipo de ruído não aconteça. Uma boa orientação aí. E tendo em vista, professor, essa grande adesão, né? Praticamente todo mundo hoje tem Facebook, até os mais velhos estão aderindo também, pede ajuda ali do filho, de um sobrinho e adere também. As empresas viram aí uma possibilidade de se aproximar mesmo do consumidor, de ter um contato mais direto e estão utilizando dessa maneira? É interessante que a internet ela sempre foi esse espaço onde as empresas queriam estar. Né? O que a gente teve na década de 90, quando a internet foi se consolidando no Brasil, a internet foi autorizada em 1995 no Brasil. Então, se a gente for parar para pensar, ela é relativamente recente, né? Assim, da maneira como a gente a conhece hoje, eu digo. E aí, desde essa época, as empresas queriam estar ali, só que elas não sabiam exatamente o que podiam fazer naquele espaço. Então, tinham um site, que era basicamente um cartão de visitas, onde as pessoas iam encontrar esse material ali. Depois, né, com o tempo, o amadurecimento da própria rede e do próprio uso dos indivíduos, as empresas começaram a perceber que, como as pessoas estão ali num momento, como a gente estava conversando, de lazer, elas estão com a guarda baixa para as marcas. Então, elas estão ali mais suscetíveis a receberem algumas mensagens que, se fossem ditas em outro espaço, em outro ambiente, né, convidando elas para consumir determinados produtos e serviços, talvez a gente rejeitasse. Mas como a gente está naquele espaço do lazer, a gente acaba ouvindo um pouco essas marcas. E elas começaram a se dar conta disso, né? Isso a gente pensa em marcas de todas as estruturas mesmo e esferas, e elas estão trabalhando com essa ideia. Então, a gente tem cada vez mais as empresas trabalhando com uma linguagem mais divertida, né? Mais voltada para praticamente uma amizade mesmo com as pessoas, né? As empresas, elas deixam de ser corporações sisudas, grandes e tal, para tentar estabelecer um relacionamento mais próximo com os indivíduos. Para elas, eu acho que hoje é essencial estar nesse espaço. Eu sempre brinco nas minhas aulas de marketing digital que ou você estar lá por bem ou por mal. E porque a gente sempre vai ter algum consumidor que vai falar da sua empresa naquele espaço. Então, é importante que você esteja lá para fazer o monitoramento e dar as respostas adequadas. Estar fora hoje, uma empresa que está fora hoje de redes sociais, talvez seja classificada até ali como ultrapassada, né? Porque numa necessidade de informação, de eu descobrir o telefone, o endereço, geralmente a gente vai no Twitter, vai no Facebook, vai ver se tem perfil naquela rede social, né? Hoje é automático. Quando a gente vai estar em busca de alguma informação, algum produto específico, algum serviço específico, eu vou imediatamente no oráculo dos oráculos, não é? No Google, para saber, próximo a mim, no meu ambiente, na minha cidade, onde é que eu encontro esse produto, esse serviço. Naturalmente, uma empresa que estiver melhor posicionada nessa busca, ela vai ter um retorno mais positivo para ela. Então, é importante que ela esteja ali. Tem um autor que eu gosto muito que chama Bauman, né? E Bauman, ele vai dizer que antigamente a gente podia até achar que era uma escolha estar ou não nas redes sociais, mas hoje, com tudo acontecendo naquele ambiente, não é mais uma escolha. Não é? A gente deixa de pensar, eu posso estar ali ou não, mas a gente tem que estar ali para a gente poder ser visto. Hoje a invisibilidade ela não é desejável, especialmente no caso de uma empresa. Funciona também aqui um outro tópico que as empresas utilizam como central de atendimento ao cliente, né? Às vezes a gente se utiliza mesmo da rede social para reclamar de um serviço que não foi satisfatório. De imediato já vem uma resposta, às vezes o pessoal brinca que às vezes é antes dos órgãos de defesa do consumidor, o Twitter resolve antes, né? O pessoal brinca isso. Quer dizer, esse sentido de central de atendimento ao cliente também é utilizado, as redes sociais também são utilizadas para isso? São utilizadas e hoje há todo um treinamento de equipes, né, de analistas de mídias sociais, de produção de conteúdo para a web, que pensam especificamente nessa central de atendimento. Isso acontece porque, historicamente, a gente tem um serviço de telemarketing, infelizmente, não tão satisfatório como deveria, né, no sentido de resolver rapidamente nossas inquietações em relação a uma determinada marca. Então, as pessoas começaram, inclusive,
a burlar o sistema, né? Porque a gente tem todo um procedimento padrão. Se eu não consigo resolver as coisas nas vias normais ou formais, tecnicamente, aí sim eu recorreria a outra instância, que seriam as redes sociais. Hoje, como as pessoas sabem que na rede social elas vão resolver mais rápido, elas muitas vezes nem recorrem ao procedimento padrão, a mandar um e-mail ou a fazer uma ligação, elas já vão direto falar mal, né? Ou xingar muito no Twitter, como o pessoal fala nas redes sociais, né? Porque ali ela já sabe que vai ter algum retorno, porque o impacto negativo para a empresa é muito grande, né? O fato de você dar um depoimento de uma experiência negativa com uma empresa. Às vezes também a empresa acaba dando uma escorregada ali nas ações com o uso de redes sociais. A gente tem 3 exemplos para a gente comentar. Primeiro, uma rede de pizzarias mundialmente, uma rede mundial, tem aqui no Brasil inclusive. Ela respondeu com um pedido de desculpas, um elogio que o cliente fez. O cliente tinha postado: a melhor pizza de todos os tempos. Continuem o bom trabalho, pessoal. E a empresa respondeu: sentimos muito por isso. Por favor, compartilhe mais informações para que possamos resolver essa situação. Quer dizer, aí gerou-se um viral imediato, piadas, dizendo que a empresa já estava tão acostumada a receber críticas, ao consumidor não gostar do produto, não gostar da pizza, que já respondia de imediato com uma resposta de desculpas. Uma falha aí, né, professor? Com certeza. O que acontece é que, de maneira geral, esse processo de lidar com essas redes sociais é um processo novo. Então, a gente ainda está na fase dos erros e acertos, dos ajustes, digamos assim. E, como a gente estava falando, há um processo de treinamento desses indivíduos, mas muitas vezes é um treinamento padrão, né? É aquilo que acontecia no offline, de você já ter as respostas padrão e todo aquele excesso de gerúndios, né, que a gente se habituou nos telemarketings e tal, isso acaba indo para as redes sociais de uma forma muito automática. Então, acaba sendo muito perigoso esse processo de ter respostas automáticas para as situações. A gente não tem como saber o que foi que aconteceu no processo, se a pessoa enfim, que disparou essa resposta, se ela estava respondendo várias coisas ao mesmo tempo e o enviou errado, ou se ela já tem um protocolo, né, de respostas específicas a serem dadas, ou se é um bot ou um robô, como a gente chama. A gente não tem como saber o que aconteceu nessa situação específica. Mas digamos assim, dos conselhos que a gente dá para quem trabalha com esse tipo de produto é que a gente tenha um cuidado em personalizar o conteúdo para as pessoas. A segmentação hoje, ela é uma máxima, né, nas empresas para o consumidor. Esse consumidor que ele também é produtor de conteúdo, ele sabe como a ferramenta funciona porque ele também a utiliza. Então, isso acaba sendo uma preocupação, ou deve ser uma preocupação cada vez mais intensa por parte das marcas. Outras 2 situações que aconteceram, o apresentador Luciano Huck, ele fez um print, que a gente chama, eu acho, da tela do smartphone dele, para demonstrar que ele tinha chegado aos 10 milhões de seguidores no Instagram e agradecer, né, esses 10 milhões. E aí, como o print é da tela inteira, aparece ali a operadora que ele utiliza. E não era a operadora que ele faz propaganda, que ele é o garoto propaganda. E de imediato ele até tentou apagar, mas o internauta também dá um print em casa e não perdoa, né? Viraliza em questão de minutos e, enfim, fica uma saia justa, né? Tanto para a operadora, que ele é o garoto propaganda, quanto para ele que vacilou aí. Aí a gente tem, né, no caso, 3 marcas envolvidas, né? O Luciano Huck enquanto marca e as 2 operadoras. Eu sempre digo que você escrever alguma coisa na internet, na verdade, essa não é uma frase minha, é de um autor, ele diz, olha, você querer tirar alguma coisa da internet é como você querer tirar xixi de piscina. Uma vez que você fez o xixi na piscina, você não tem como tirar só o xixi. Tá lá, vai ficar. Então, a internet, ela tem a história do print, né? Que é o terror para quem trabalha com mídia social mesmo, que é essa fotografiazinha que a gente faz da tela e acaba, pode ficar ali no ar, vamos dizer, por questões de segundos, ele perceber aquele equívoco e tirar, mas alguém já viu. Especialmente porque ele é um indivíduo com audiência muito grande. A gente pode considerar a audiência de Luciano Huck uma audiência de massa dentro das mídias digitais. E aí vem todo um processo de gerenciamento de crise dele,
da operadora que o patrocina, né, da qual ele é garoto propaganda, e a outra está comemorando. Você pode ter certeza, porque para ela o ganho de imagem gratuito é muito grande. A gente tem uma terceira foto que aconteceu numa rede de fast food americana. Eu vou pedir para mostrar a foto. Seria um funcionário ali tratando, não com muita higiene, os tacos, né? Uma rede de tacos americana. E isso gerou uma crise de imagem na empresa, que eu vou chamar um intervalo para a gente comentar essa situação. Vamos rapidinho para o intervalo. Na volta, então, a gente comenta essa situação e conversa mais sobre o uso das redes sociais com a professora Cândida Nobre. Até já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre o uso das redes sociais. Aqui com a gente é a professora de comunicação Cândida Nobre. A gente mostrou no finzinho do primeiro bloco, vou pedir para colocar de novo uma foto, do que seria um funcionário de uma rede de fast food, uma rede que vende tacos, né, esse produto aí. Que seria ele lambendo ali os tacos, bem pouco higiênico, né, da parte dele, e gerou-se uma crise de imagem nessa empresa, foi multiplicada milhões de vezes essa imagem na internet por conta desse mau uso. Ninguém sabe se proposital ou não, a notícia é que localizaram ele foi demitido, inclusive, e a empresa teve que correr atrás dessa crise de imagem. Complicada quando se tem uma imagem como essa, né, divulgada. É bem difícil, é exatamente por isso que geralmente, quando a gente trabalha com marketing digital, a gente tem deixado cada vez mais clara a necessidade de ter uma comunicação e um discurso todo alinhado, né? Porque não adianta você ter uma comunicação nas redes sociais excelentes se o teu funcionário está insatisfeito, se o produto que você entrega não é adequado, né? Se as pessoas estão ali sem acreditar no que elas estão fazendo. Então, é preciso que esse processo ele aconteça, né? O espírito, digamos assim, que você quer transmitir lá no final na sua comunicação, ele tem que acompanhar todo o processo. Então, um funcionário que tem esse tipo de postura, ele certamente é como se ele tivesse desalinhado ao discurso da empresa. E é muito, muito complicado lidar com digamos assim, a reversão desse tipo de Situação, comportamento, né, de situação. complicada para a empresa. Não é completamente irreversível, mas demanda tempo. Uma das grandes características da rede é que o conteúdo ele passe muito rápido. A gente não lembra, né, as coisas passam com tanta velocidade que um viral que aconteceu no começo desse ano parece extremamente distante. São os né? memes que passam, eles surgem e de repente um outro substitui ele. Exato, são muito rápidos, mas para determinadas marcas, elas não devem, não podem contar só com esse fluxo natural da rede. Elas precisam criar alguma resposta que o cliente entenda como satisfatória. Em contrapartida também, a gente falando passa muito rápido porque surge outro foco, mas em contrapartida fica sempre lá, né? A gente às vezes vai num vídeo no YouTube que foi postado 10 anos atrás e tem um comentário de hoje, por exemplo. Está sempre lá, não se tira de lá, né? Exato. É uma grande coisa da internet mesmo. E o aspecto positivo disso é que a gente acaba tendo um acervo, né, uma grande biblioteca multimediática mesmo na internet, mas, ao mesmo tempo, para uma marca, isso pode ser extremamente danoso.
Então, é preciso ter muito cuidado com os rastros que você vai deixando, né? Tanto você enquanto, no caso, empresa, ou como indivíduo mesmo. Os rastros que você deixa na rede, eles vão permanecer lá. Professora, vamos falar agora de aspectos positivos das redes sociais. Algumas pessoas lançam algumas campanhas, né, em prol de diversas causas. Recentemente teve a do balde do gelo, né? Fez um sucesso danado, artistas, personalidades do mundo inteiro se envolveram, que era pedindo doações, na verdade, para as pesquisas que estudam a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, e virou, de fato, uma repercussão imensa. A gente tem até imagens aqui, começando lá nos Estados Unidos, um famoso aqui, outro famoso ali foi comprando a ideia, ganha o mundo. Exato. É um aspecto positivo utilizar as redes sociais dessa maneira. É extremamente positivo. Perceba que faz parte da característica, né? É uma das principais características da rede, o processo de compartilhamento de conteúdos e, sobretudo, de mobilização social. A gente sente que as pessoas, elas querem estar presentes na rede, elas querem participar das práticas, daquilo que está sendo o centro das atenções naquele determinado momento. Isso tanto para o processo do entretenimento, da brincadeira, como também, né, para os aspectos sociais, de mobilização social efetiva. Então, dependendo da forma como você convida as pessoas a participarem, isso também pode trazer aspectos benéficos, né? Bastante benéficos. Dos pontos que a gente tem incentivado muito, ou tem discutido muito na academia, são os processos de mobilização política, né? Porque, de alguma forma, apesar de a gente estar aí discutindo uma questão de saúde específica, de uma síndrome específica, isso é um posicionamento político, né? A gente pensar nas micropossibilidades de ajuda que a gente tem. Então, a gente vê, por exemplo, as pessoas discutindo cada vez mais mobilidade urbana, as pessoas discutindo cada vez mais as relações de gênero, não é? De questões homoafetivas. E a rede, ela acaba sendo esse espaço de agregar o debate e de ampliá-lo mesmo. Então, é extremamente positivo. A rede, ela é democrática, e as pessoas acho que aprenderam a utilizá-la dessa maneira, mas às vezes talvez se esqueçam de que há regras, há leis num país, né? Às vezes exageram, por exemplo. A gente tem um outro caso aí, eu vou pedir para colocar a foto, de um casal de Minas Gerais que postou uma foto deles, ali a menina com o namorado, e de imediato vieram, de imediato não, um mês depois que ela postou, surgiram comentários do tipo: onde comprou essa escrava? Me vende ela? É seu dono? Parece que estão na senzala. Quer dizer, na verdade não se justifica muito o porquê isso aconteceu. Ela passou por programas de TV, explicou que tinha postado um mês antes no álbum dela, não compartilhou com ninguém. Alguém descobriu e foi lá. A gente pode dizer aí que as redes sociais, elas estão representando, elas estão expondo as situações da nossa sociedade também. Os problemas sociais estão lá também. Perfeito. As redes sociais, elas fazem parte da sociedade. A gente, antigamente, quando estudava mídias digitais, a gente falava de um mundo online e um mundo offline. Hoje, a gente percebe que essa divisão, ela tanto não mais existe, né, quanto a gente não deve mais colocar as coisas nessas duas medidas. Aquilo que acontece nos espaços do offline é que eu projeto no online. E se eu projeto o lugar que eu vou, a comida que eu como, enfim, eu também vou projetar os meus preconceitos, as minhas crenças, né, todos os meus aspectos positivos e negativos, em algum momento, podem aparecer ali. E, infelizmente, a questão do racismo, da homofobia, isso acaba também, né? Se por um lado há um espaço de mobilização, por outro também é o espaço dessa projeção do negativo. A parte boa é que, uma vez registrado esse tipo de discurso de ódio, de preconceito e tal, a gente tem como ir em busca dessas pessoas, porque tem o registro, tem a pessoa já diretamente vinculada àquele discurso, tem o print, aí o print funcionando como um aspecto positivo, não é? E aí eu posso punir essas pessoas da forma mais adequada e fazer a manutenção do debate mesmo de como isso não deveria acontecer.
Então, a gente sempre tem que utilizar esse processo para inverter, né, esse discurso que é inviável da gente pensar que isso, infelizmente, ainda acontece hoje, né? Há a impressão, talvez, de muitos, de que a internet é um mundo sem lei mesmo, não haveria punição. Parece ter um pouco mais de crueldade, ou um pouco mais de coragem de quem foi lá com esse tipo de atitude reprovável, por sinal. Tem essa visão ainda do Brasil, e olha que teve um marco civil regulatório, temos leis que já eram úteis para casos como esses, mas tem essa impressão ainda? Eu acho que o que acontece é que a gente ainda está no processo de educação, de utilização dessas redes mesmo. Então, por exemplo, aquilo que eu falava nas ruas, eu acabo projetando naquele espaço, porque se eu falava na rua, se eu já tinha um discurso de preconceito na rua, eu colocar no meu espaço digital, eu acabo não achando nada demais. Só que o registro disso pode ampliar digamos assim, a mensagem, o aspecto negativo dela. Foi o que aconteceu com a mocinha que criticou a gremista, não é? Que teve um discurso todo preconceituoso relacionado ao goleiro, que era um discurso provavelmente padrão dentro dos estádios, mas agora que é registrado, que é compartilhado na rede, rapidamente. Perfeito, isso acaba tendo uma proporção maior. Aproveito aqui para registrar que no Brasil o racismo é considerado crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que uma pessoa pode ser punida muito tempo depois da infração. As penas previstas variam de 5 anos de reclusão, de 1 a 5 anos de reclusão, dependendo do caso. Importante a gente registrar. Vamos para outro aspecto aqui, professora. O uso das redes sociais junto à TV. Acho que o Twitter é um dos mais usados, mas o Facebook também. O pessoal assiste a novela, assiste o debate presidenciável e vão surgindo comentários, memes inclusive, né, piadas, surge de tudo. Tá associado mesmo? Assistir TV e ao mesmo tempo na rede social ali? Sim, especialmente no Brasil, o Twitter ele voltou com a Copa do Mundo. Não que ele tivesse deixado de existir, mas a força que ele tinha no Brasil, ela voltou exatamente por esse espaço associativo. Eu brinco que o Twitter, ele é o grande sofá da família brasileira. Antigamente eu discutia com a minha família que estava no meu sofá, na minha casa e tal. E hoje esse Twitter, ele parece ter ampliado os lugares do sofá. E a gente acaba conversando mesmo sobre aquilo que a gente assiste. E muitas vezes as pessoas acabam utilizando determinados sistemas de tagueamento, né, as hashtags e tal, que para as empresas, no caso, acaba sendo uma forma de rastrear os aspectos positivos, quais foram os comentários positivos, negativos, neutros, né? Então, acaba que uma mídia, ela auxilia muito a outra. Na TV, a gente demora muito para ter o retorno do Ibope e tudo, né? Enquanto se a gente tiver um Twitter, a gente já tem mais ou menos como ter um termômetro do que é que está acontecendo na cabeça das pessoas, né, enquanto o programa acontece. Tem inclusive os Trend Topics, né, que mostram o que está sendo mais falado. Dá para fazer, tem ferramentas específicas para você saber quais são os assuntos, tendências por região, né? No caso, por exemplo, eu quero saber o que é está acontecendo com o debate aqui em João Pessoa. Eu tenho uma ferramenta que é o Trends Map, que ele vai trabalhar só com João Pessoa, quais são os assuntos daqui, né? Então, isso facilita muito o trabalho, né, de nós comunicadores, com certeza. Professora, a gente está no finzinho do programa, mas eu queria ainda explanar aqui a questão do excesso de exposição. Tem aplicativos, inclusive, que você faz o check-in, né? Você chegou ali no restaurante com um amigo, está numa praia, saiu para uma balada, faz um check-in, inclusive marca esses amigos. Você mostra aí para quem quiser ver onde você está, qual o endereço, com quem você está. Isso pode ser perigoso, às vezes, em algumas situações. Sim, já aconteceram diversas situações, por exemplo, de criminosos que acompanham determinadas pessoas nas redes sociais, e enquanto a pessoa sai, ela vai na casa, porque, inclusive, as pessoas têm o péssimo hábito de dar check-in na própria casa, né? Então, você está dando o endereço onde você mora e tal. E se você posta uma foto dizendo que saiu, significa que a sua casa está livre, né? E aí os criminosos acabam agindo nesse sentido também. Então, é preciso ter muito cuidado com a forma que a gente se expõe. E se aquilo pode ser saudável, pode ser maléfico para você, né? Assim, é claro que
as redes sociais, elas não, em si, elas não são ferramentas ruins. Perceba, é o uso que a gente faz dela que vai determinar se ela pode trazer benefícios ou malefícios à sua vida e à sociedade. Bom senso vale para tudo na vida, né? Para a rede social Exatamente. também. Com certeza. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. Foram informações esclarecedoras. A gente agradece demais e a câmera está sempre aberta aqui para a senhora. Obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigadão. A gente encerra o programa aqui e, claro, vou falar da nossa rede social. Na fanpage facebook.com/tvcâmerajp, você pode rever nossos programas, sugerir pautas, comentar nossas enquetes. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.